Muito bem, pessoal de casa, mais um tempo aqui juntinhos no programa Agora é com Eles e hoje nós vamos falar sobre, finanças, capilé sorriso, din-din, e isso de uma maneira muito especial e, claro, especificamente falando sobre mordomia financeira à luz da palavra de Deus. Imperdível, não é? Então fique ligadinho porque o nosso programa já começou. Agora é com Eles no ar, o melhor programa para o público masculino, mas que atende a toda a família que a TV pode produzir, é esse aqui. E pessoal, como vocês já sabem, né? Nós vamos aqui conhecer o nosso participante de hoje, mas eu quero dar aqui as boas-vindas aqui, cumprimentar o meu nobre amigo Leonardo Capuchin, o cara que pode falar de dinheiro também com muita propriedade. Claro, claro. Sobre ele nós entendemos muito bem. Afinal de contas, com 3 filhos a gente tem que fazer administração o tempo todo. Boa. É isso aí, pessoal. Então, nós temos um convidado aqui para lá de especial e o nosso participante de hoje é... Confira. Diogo Gonçalves é escritor, consultor e palestrante sobre planejamento financeiro, familiar e pessoal há mais de 14 anos. Se especializou em finanças corporativas e pessoais em algumas das melhores escolas do Brasil e dos Estados Unidos. Foi gerente de relações com investidores por 13 anos e atualmente é presidente da Rádio Itatiaia. Diogo é casado com Brenda e tem 3 filhas. Esse é o nível do nosso convidado de hoje. Diogo, que bom, cara, receber você aqui no nosso Agora é com Eles. Tempo especial aí para falar sobre finanças, né? É um prazer para mim. Pastor Serginho, meu amigo, obrigado pelo convite. Pastor Léo, uma bênção estar aqui com vocês e vamos falar de finanças à luz da palavra de Deus. E vocês viram ali na biografia do nosso querido Diogo, que é atleta, o cara é tudo, o cara é multimídia, o cara é sensacional. Tá vendo? Nosso programa aqui, só os melhores convidados para abençoar você. Dá tempo de você mandar o link aí do programa para todo mundo do YouTube, acessar as redes sociais da Rede Super aí, porque o programa aqui é imperdível, sensacional. Você tem que receber rapidinho, porque o nosso convidado também aqui é feríssimo. Diogo, hoje a gente vê aí, a gente sai desse cenário de uma pandemia, essa inflação bater na porta, aquelas ginásticas todas, como o Léo fala, até para dar conta da família, mais do que nunca, até para levar, porque a gente fala assim, mordomia. A gente tem uma ideia muito vaga do que é isso, mas falar sobre mordomia financeira é um assunto que tem que estar na moda, né? Tem que estar na moda. Vamos relembrar a palavra de Deus aqui, até antes da gente falar especificamente sobre mordomia, no que diz respeito a poupar. Porque quando tem um Covid da vida, né, um tempo de pandemia, como a gente acabou de passar, graças a Deus passamos, mas deixou muito rastro. Não estou falando da parte financeira, viu? Não estou nem dizendo da parte de saúde, de morte. Da parte financeira. A sequela financeira. A sequela financeira. Muita gente sofreu muito durante esse período. Se nós recorrermos a Gênesis, o início de Gênesis, tem a história de José. José, além de revelar os sonhos lá de Faraó, o que ele fez? Ele fez boa gestão, mordomia. Sim. E ele disse o seguinte, no seu sonho, Faraó, Deus revelou que vão ter 7 anos de crise, 7 anos de bonança, e depois desses 7 anos de muita riqueza, 7 anos de crise. A Bíblia é viva desde sempre e o será. Assim como Deus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Amém. Então a Bíblia lá atrás, ela já disse, gente, crise é algo cíclico, sempre vai acontecer. Se você pegar uma média mundial, desde que há 2000 anos atrás para agora, as crises acontecem em média a cada 7 anos. Em média. Países que é de 5 anos, países 10 anos, em média 7 anos. Então a Bíblia nos ensinou lá através de José guardar a 5ª parte, ou seja, 20%. Eu recebi 1000,
eu separo R$200. Isso é bíblico. Então, por quê? Para quando acontecer num tempo como esse, de pandemia, ou numa outra crise econômica, numa recessão, um problema que tiver, você ter ali como sobreviver. Então, esse é o princípio. E juntando isso com mordomia, eu entendo muito assim. Eu já vi muita gente reclamando de dinheiro. Eu ganho muito pouco, eu tinha que ganhar mais, meu salário não dá mais para nada. Eu concordo, existe isso mesmo. No Brasil, muita gente ganha muito pouco. Mas como você tem cuidado do pouco que você tem ganhado? Nós 3 somos pais. Eu sou pai de 3 meninas, vocês viram ali. O pastor Léo pastor Serginho é pai também de 3, você de 2. Já jovens, jovens. Vamos supor, você tem meninos... Um menino e 2 meninas. Um menino e 2 meninas. Então, você pegou um carrinho de controle remoto, deu para o menino. Falou, filho, toma aqui um carrinho de controle remoto, top, você dividiu em 12 vezes, 12 prestações, deu um carrinho de controle remoto para o menino. Você acabou de entregar para ele está lá brincando, desceu as escadas com ele, espatifou o brinquedo todo. Aí ele vai chorar, vai vir até você vai dar outro carrinho para ele? Não tem como. Não deveria. Aí eu fico, obviamente que eu não quero aqui limitar Deus, porque nós não conseguimos fazer isso. Mas eu fico pensando Deus assim, poxa vida, eu estou te dando R$3.000 de salário todo mês, você não está cuidando direito, você está endividado, você não está conseguindo pagar suas contas, você não tem capacidade, muitas vezes, de receber mais. Eu tenho casos, tem 14 anos que eu cuido de finanças pessoais. Aquele princípio, né, de ser fiel no pouco para ser fiel no muito, para ser colocado sobre o muito. Sim, exatamente isso. Eu tenho casos, assim, vários casos de pessoas que passaram a ganhar muito mais do que ganhavam e a vida delas piorou. Exatamente por não saber administrar, né? E sabe o que acontece? Uma pessoa só usando esse mesmo exemplo de 3 mil, para uma pessoa de 10 mil, o patamar muda, até os amigos mudam. Aí já era, deu ruim. Por quê? Seu limite do cheque especial aumenta, seu limite do cartão de crédito aumenta, seu padrão de vida aumenta, aí você começa a ter outros amigos, nível social, diferencia. Relacional. De repente, você não estava cuidando bem dos 3, você com mais chance de gastar mais, você vai gastar muito mais. Isso é fato. Então, muitas vezes, a gente está reclamando ali do tanto que a gente ganha, nem preparado nós estamos para ganhar mais. A grande diferença, a grande mudança que eu vejo que tem que acontecer, muito mais tem a ver com a mentalidade, né? A percepção, a visão que a pessoa tem a respeito do dinheiro. Sim. Eu vejo quanto que na minha própria vida, muita coisa mudou, não por ganhar mais ou ganhar menos, mas por entender como usar aquele recurso que estava chegando na minha mão, né? Eu tive a oportunidade de ir numa viagem para o Haiti, exatamente num momento de caos, após um terremoto, caos. Chegamos ali para ajudar, para levar alimentos, cesta básica, para levar apoio, muita coisa. Mas o que mais me impactou é que a mentalidade das pessoas não estava preparada para receber, da grande parte. Você ia conversar com um sobre, né, você planejar a vida, pensar em reconstruir, pensar em recomeçar. Alguns chegavam para a gente e diziam assim, recomeçar não, você tem que ter dó de mim. Porque olha a questão que eu estou. Você tem que cuidar de mim, você tem que ir lá no Brasil e trazer bastante coisa para a gente, porque a gente não vamos fazer um planejamento, vamos trazer um projeto para mudança, para trabalho. Não. A gente precisa da assistência de vocês, a gente não precisa mudar. Então, tem muito a ver com a mentalidade. Se a minha mentalidade não muda, se a minha visão não muda, é complicado. Concordo. Isso aí entra, Léo, por exemplo, num contraponto disso aí, a cultura oriental, japonesa. Passaram também por destruições, por guerras lá e se reergueram, né? Se reergueram e são hoje prósperos, né? Tem ali aquela questão geográfica, topográfica ali, correndo risco de terremoto o tempo todo, mas eles se prepararam para isso. É bem por aí, né? Aí já tem a ver com Lucas, que é no Novo Testamento. Lucas fala de planejamento. Aquele que não assenta para fazer cálculo, para ver se tem dinheiro para acabar a construção. Ele coloca lá toda aquela parte de sustentação da casa. De repente, ele fala assim, acabou meu dinheiro. Fica o elefante branco.
Quantos elefantes brancos nós temos em Belo Horizonte, Minas, Brasil e mundo afora? O japonês, em especial, podia falar dos asiáticos, mas o japonês em especial, ele passa mais tempo planejando do que executando. Tem um caso de uma obra que aconteceu no Iraque, de uma empresa brasileira e de uma empresa japonesa. Depois teve licitação e tudo, a empresa brasileira foi para lá para o Iraque, começou a construção, o japonês também foi para lá. Em 6 meses, os brasileiros, todo dia passavam, eles tinham o mesmo prédio por fazer, cada um em um quarteirão. Os brasileiros passavam, cadê os japoneses? Os japoneses ficaram 6 meses com 6 pessoas ali dentro do lote da área que eles iam construir, do terreno que eles iam construir. Os brasileiros tinham 200 brasileiros, escavadeira, máquina, trator, tudo pegando fogo, funcionando. Eles querem assim, pô, esses japoneses não vão começar a construção? Nós temos prazo, nós temos budget, né? Temos orçamento limitado, temos que fazer em até 2 anos e tal. Resumo da ópera. O japonês gastou menos do que podia antes de 2 anos, que era o prazo limite da obra. O brasileiro gastou mais do que devia num prazo maior do que 2 anos. Por quê? Porque planejou. Porque viu, fez a orientação, olhou para o futuro. A gente tem muito mania, e nós crentes temos que tomar esse cuidado, assim. A Bíblia fala, né? Já basta cada dia o seu próprio mal. Isso é para você não ficar ansioso, para não dar aquela... Vocês sabem muito mais disso que eu, mas eu entendo assim, gente, eu vou prover o pão. Deus é um Deus provedor, Jeová Jiré. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Não tem que ficar esperando, igual lá, eles estão esperando vocês, vem cá trazer assistência. Então, é um pouco da nossa parte, a gente tem que fazer. E no caso dos japoneses, para fechar essa história, eles fizeram o dever de casa por 6 meses. O que parecia um atraso, era um planejamento para, na hora de executar, dar certo. E aí a gente contrasta isso aí, Diogo, por exemplo, que hoje é o problema das famílias brasileiras aí, onde há um endividamento das famílias aí, mais de 60%, né? É uma situação crítica. E muito vai também por essa questão do estímulo, né? Você vê a televisão, é um colega, é essa competição de um homem com um homem. Ah, eu comprei um carro, eu quero comprar um outro também. Comprei um telefone, quero comprar um mais novo. Essa mentalidade também, ela precisa de mudar urgentemente, né? Você não é crente não, né? Você não é crente. Né? Esse aí não é de crente. Mas, infelizmente, a gente vive isso. Galinha que anda com pato morre afogado. Esses caras que eu citei, na hora de eu contar o exemplo, eu lembro exatamente de quem eu estava dando essa consultoria, é um caso desse, começou a andar com gente que ele não tinha condição financeira de andar. Ou necessidades, na verdade, o cara precisa de um psicólogo para se resolver enquanto homem, enquanto mulher, e ao invés de ficar gastando dinheiro com coisa que não devia, e se endividando. Tem dívida que é saudável. Por exemplo, eu quero ter a casa própria. Eu sou a favor de cada brasileiro ter a casa própria. A gente pode discutir sobre isso aqui. Eu sou a favor. E esse endividamento é natural. Se a gente perguntar aqui no estúdio quantos de nós que temos casa própria tivemos ou temos porque nós financiamos, 95%. Maioria esmagadora. Eu financiei. Eu não nasci num berço de ouro. Eu juntei dinheiro, me planejei para ter o meu apartamento, minha casa própria, financiado. Por quê? Porque é por aí, faz parte. É a realidade. Agora, o problema nosso é gastar mais do que nós ganhamos. E com o gasto, consumo compulsivo, problema comportamental, eu gastar mais e me endividar por causa desse gasto a mais. Ou, num momento como esse que a gente acabou de passar, aquelas pessoas que não se planejaram podem ter vivido um período desempregados, a empresa faliu e está momentaneamente. A Bíblia fala muito de estação, né? E eu acredito muito nisso. Às vezes a pessoa está numa estação ruim, que vai passar. Ela não se endividou por causa da mentalidade fraca, porque queria acompanhar o pato. Ela se endividou por uma situação específica, que isso acontece também. Agora, princípio básico de finanças pessoais é gastar menos que você ganha. Você só consegue gastar menos que você ganha se você souber quanto que você ganha e quanto você gasta. Ou seja, tem que ter planejamento, né? Aqui, falar em planejamento, rapidinho aqui. Aquela sua planilha ainda está no ar aí, que você disponibiliza para todo mundo aí, Diogo? Está no meu site,
De graça, não ganho nada com isso, a não ser te abençoar. diogoesuagrana.com.br. De graça. De grátis. Cara, planilha salvou minha vida. Solteiro ainda, eu contraí uma dívida grande. Solteiro contrair dívida é um negócio engraçado, né? O cara trabalha, é solteiro e contrai dívida. Hoje, casado com um filho, eu penso, gente, como que consegue, né? Mas contraí uma dívida grande. Quando casei endividado. E eu lembro que eu fui buscar algumas pessoas, tentar ajuda, essas pessoas que eu conhecia, que talvez poderiam me ajudar naquele momento. E uma das maiores bênçãos da minha vida foi ouvir não. Foi ouvir, não posso te ajudar. Não posso te ajudar. Não posso te ajudar. E não era por maldade, era porque as pessoas estavam também passando um momento que elas não poderiam. Tá todo mundo mesmo. Cara, foi a maior bênção da minha vida, porque me forçou a duas coisas. A ser honesto comigo mesmo. 2, sentar diante do computador e fazer uma planilha de planejamento. Colocar ali, quanto que eu gasto? Deixa eu ver com o que eu gastei. Para onde que foi o meu dinheiro? Gente, foi a maior lição de prosperidade que eu já vivi na minha vida. Eu já vivi milagres financeiros, mas eu sempre falo isso, que nenhum milagre financeiro é maior do que você aprender a planejar, a planilhar, a colocar lá seus custos, a colocar o quanto você ganha, o quanto você custa, o que é necessidade básica, o que é o a mais, o que você pode começar a fazer uma poupança, fazer programações. Porque as pessoas têm uma ideia de que prosperidade é aquele dinheiro que caiu do céu. Não, Deus vai me prosperar, então vai cair aquele dinheiro do céu, vai aparecer um ouro aqui, vai aparecer dinheiro na minha conta. E não é isso. Muitas vezes a boa mordomia, né, como a gente está falando aqui, passa por esse planejamento. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. E usam até o texto bíblico que o Diogo usou aqui, só que da forma errada. Basta cada dia o seu mal. Quantas vezes no gabinete eu já ouvi isso? Não, Léo, basta cada dia o seu mal. Então o dinheiro que vem hoje é para gastar hoje. Amanhã Deus vai prover o de amanhã. Não é assim. Concepção errada. Tem que ter planejamento, né? Tem que ter, porque a própria Bíblia fala disso. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso dinheiro tem que ser carimbado. Por quê? Dia 1º eu recebi, assumindo como hipótese eu receber dia 1º, eu posso investir no dia 1º, porque eu sei que 20%, ou 10%, ou 30%, caso de solteiro que você era, é para poupar. O resto é para gastar. Gastar em quê? Em necessidade e depois em lazer. Eu sou zero pão duro, vocês podem perguntar para minha esposa, porque as pessoas têm mania. Há controvérsia. Ó, liga para minha esposa aí para perguntar. As pessoas têm mania de achar que quem cuida de dinheiro é pão duro. Não tem nada disso. A relação não é essa. É zelo, é cuidado, é mordomia. Sim. Então, assim, dia 1º eu recebi meu dinheiro, eu já aplico, porque quanto antes eu aplicar, melhor, mais rendimento eu vou ter. Pago as contas e já tenho um dinheiro separado para o lazer. Tem um dinheiro lá na planilha, um dinheiro separado que eu posso dar de presente, um dinheiro separado que eu posso gastar de gasolina, comendo fora, supermercado, lazer, comendo fora, indo para o Mineirão, igual nós vamos esses dias aí, né? Nós temos que ir muito no Mineirão, enfim. É um pouco disso, mas o dinheiro é carimbado. Eu sei para onde que vai o dinheiro. Diogo, mas não acontece imprevistos? A gente planeja imprevisto. A gente poupa um pouco a mais por causa de um imprevisto. Posso aproveitar aqui e contar o caso do nascimento da minha primeira filha mais velha? Por favor, o programa é seu. Helena, que tem a ver com planejamento e imprevisto. Eu tenho uma filha de 9 anos e meio, Helena, e na hora que a gente descobriu a gravidez da Brenda, com 2 meses, eu falei, beleza, eu vou conversar com as pessoas próximas de mim, da mesmo nível, mesma classe social minha, e vou descobrir com elas quanto que se gasta por ter um filho. Quanto que custa ter um filho? Coloque amor nas minhas palavras, né? Quanto custa é a despesa que eu vou ter com o filho depois que ele nascer. E com projeções também, né? Eu tenho propriedade para falar isso. Pois é, e com projeções também, né? Por exemplo, até a faculdade. Por exemplo. Até os 18 anos. Sim. Mas vamos lá. Aí eu tive 8 meses, eu descobri o quanto, conversei com as pessoas, descobri. Então, por exemplo, R$300 por mês que eu tinha que poupar, suponhamos. E aí eu descobri que era esse gasto que eu teria. Eu fiz do 2º ao 9º mês, eu guardei R$300. Com isso eu tenho 2 benefícios. Primeiro, eu já me adaptei a viver com menos 300, porque é a nova despesa que eu vou ter depois que ela nascer. A ansiedade do primeiro filho é uma loucura. Ainda assim, você ter problema financeiro é pior. Então, a parte financeira estava resolvida.
E além disso, 3 vezes 8, R$ 2.400. R$ 300 vezes 8 meses. R$ 2.400 guardados para imprevisto, para eventualidade. Com a Helena eu não precisei, com a Mariana eu precisei. 2 anos e 5 meses depois, nasceu a Mariana, fiz o mesmo planejamento. Só que a Mariana teve alergia à proteína do leite. Gente, eu lembro uma latinha de leite desse tamanho, que durava 6 dias, era R$ 140. Eu passei por isso há também. 7 anos atrás. Então, você sabe o que eu estou falando. Sei. Então, os meus R$ 300 não seriam suficientes para cobrir o leite da Mariana. Só que os 2.400 que eu poupei, esses números são só como exemplo. São fictícios. São fictícios. E esses 2.400, eles serviram para o imprevisto. Então, a gente planeja imprevisto. É assim que funciona. E isso aí, Diogo, a gente está falando também, porque a gente tem que considerar o nosso telespectador ali, que a gente imagina que tem gente ganhando um salário mínimo que está nos assistindo, como salários, né, excelentes ali. Vai desse princípio lá do início. É pensar no pouco. Aí você vai ter essa propriedade para chegar nesse muito. Porque essa educação, a gente vê, por exemplo, na Bíblia, o filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador, esbanjador. E ao passo que aquele irmão mais velho ali, a gente viu que o cara já era meio muquirana, era meio pão duro ali. Essa mudança ali, essa contextualização, a gente tem que chegar a um equilíbrio dela também. É isso que que a gente pode chamar de ter essa vida financeira saudável, né? Eu vou criar... Não existe receita de bolo. Então, o que eu vou fazer aqui não é dar uma receita de bolo, mas eu vou dar alguns números aqui só para ajudar nesse contexto que você deu. A gente deveria, em tese, separar o dinheiro da seguinte forma. Isso não é regra, isso não funciona para todo mundo. É uma ideia. 50% de tudo que eu ganho deve cobrir todas as minhas despesas fixas. 10% investimento de curto prazo para as emergências. É o que a gente chama de reserva de emergência. Veio uma crise, eu tenho um dinheiro ali com liquidez, eu posso sacar a qualquer hora para me sustentar enquanto estou passando por aquele período. Outros 10% para longo prazo, porque uma hora nós vamos envelhecer, uma hora nossa força de trabalho vai diminuir e nós vamos precisar... A aposentadoria não vai resolver. Não vai resolver, exatamente isso. Então a gente vai precisar de um dinheiro para viver depois no futuro, quando a nossa capacidade de produção diminui. Já foi 70%. Outros 10%, autocapacitação. Você tem que investir em você. Não adianta você investir seu dinheiro se você não investir em conhecimento. Então eu sou uma pessoa assim, convicta de que educação é o caminho da prosperidade. Sim, boa. Sim. É o caminho de você conseguir alguma coisa. Então, separa 10% todo mês. Ah, eu vou passar um ano sem estudar. Acontece. Mas eu poupei os 10% por mês para depois do outro ano eu voltar a estudar, fazer um curso profissionalizante ou fazer uma especialização, uma pós-graduação, um MBA. Então, 80%. 10% para nós que somos cristãos é o dízimo. E em geral, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter um dinheiro para generosidade. Porque a Bíblia também é clara nisso. Sim. Você só dá o que você tem, né, gente? Então, por isso que dar é melhor que receber. Que se você está dando é porque você tem. É um princípio bíblico que eu vivo há muito É tempo. o sangue. É melhor você doar sangue do que você precisar de receber É sangue. exatamente. Simples. Ótimo, ótimo exemplo. Eu nunca tinha dado esse exemplo, gostei. Aí, Vou copiar agora. Tá vendo? A gente come capim porque gosta, né? Não é porque eu sou burro, não, tá vendo? Não, foi boa, foi boa. Então, 10% para isso. No nosso caso, como cristão, para dízimo. E, como eu disse, para o mundo, eu sempre falo 10% de generosidade, de oferta, de doar, de dar para as pessoas. E os outros 10% para lazer. Porque, gente, não dá para trabalhar para sobreviver, não. A gente não deveria trabalhar para sobreviver. A gente deveria... o trabalho tem que ser a mais. O trabalho deveria ou poderia ser com prazer, melhor ainda. Mas é algo bíblico. De como a Bíblia fala em Provérbios sobre olhar para a formiga que trabalha todos os dias, xinga, né, o preguiçoso, aquele que pega dinheiro emprestado ou que dá o nome pelo dinheiro para outra pessoa. Então é esse contexto, esse contexto bíblico. Mas 10% lazer, para eu brincar,
para eu jantar fora, para eu gastar com o que eu quiser, para eu comprar roupa, o que for. Então, só para recapitular, Vai não no é jogo uma... do seu time. É isso aí. Não é uma receita de bolo, não é mágica. Eu não divido o dinheiro assim. Tem umas diferenças. Até porque eu sou crente, eu entrego o dízimo e eu dou oferta. Até porque me ajudaram. Eu lá atrás, quando entrei na faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu tenho parentes meus que me ajudaram a pagar minha faculdade. Então, eu tenho isso na veia, assim. Eu tenho convicção de que quanto mais você dá, mais você recebe. É uma bênção mesmo. Mas essa é uma ideia para você, assim, será que eu estou gastando muito mais com isso, muito menos com aquilo? Essa é a ideia. Os 20% condizem com os 20% bíblico de Sim, José. sim. Mas, dos 20%, por exemplo, se eu sou solteiro, eu poderia poupar 30%. Se eu sou casado com 3 filhos, eu posso poupar 10%. Então, por isso que eu falei, não é uma regra. Mas tem que poupar, tem que ter dinheiro para o futuro e dinheiro para agora. Precisa estabelecer ali pelo menos um padrão para entrar ali e você vai adequando aquilo que a sua realidade de vida pede. Perfeito. Né? É isso aí, agora é com eles, aqui com a gente na sua TV aí, na sua casa, nessa hora, para te abençoar. Esteja você também no seu carro, no hospital, não sei onde você está nos assistindo, o papo está muito legal, de homem para homem, mas para atender a família inteira. Leozito, você já ouviu aquela história, Diogo, de o cara fez isso, perdeu porque tem mentalidade de pobre. O outro tem mentalidade... Tem isso também, Diogo? Tem demais. Começou com o pastor Leonardo, depois Léo, agora Leozito. Leozito, Como é que vai acabar esse programa aqui, gente? Você tá vendo aí? Como é que ele vai acabar? Toda hora ele vai inventando É porque a gente vai ficando uma em variação casa, assim, diferente. tem essa liberdade com os caras. Dá entendeu? dinheiro, mas não dá intimidade, né? Então é isso. Aí, já até perdi sua pergunta. Anota aí meu Pix aí, meu povo, tá tudo certo. Não, se existe essa questão mesmo, dessa mentalidade rica, mentalidade pobre, e como mudar isso? Sim, pensa em fazer o dinheiro trabalhar por ele e o pobre pensa em trabalhar para sobreviver, trabalhar pelo dinheiro. É uma mudança de mentalidade. Por exemplo, tem gente que investe em poupança. Por que a pessoa investe em poupança? Porque, vamos supor, ela colocou lá R$1.000 na poupança. Ao final do ano, ela vai ter 1.100. Poxa, ganhei R$100. Só que ela não faz a conta que a inflação, nos dias atuais, e muitos anos, se a gente pegar um passado recente aí, últimos 10, 15 anos, antes de mudar a regra da poupança, a gente olha para trás, a inflação sobe mais do que a rentabilidade da poupança. Para todo mundo entender o que é inflação, para ficar bem didático aqui. Eu estou com R$1.000 no bolso, tinha R$1.000 para comprar esse relógio lindo que você está usando aí. Aí eu falei assim, poxa vida, vou fazer o seguinte, não vou comprar o relógio agora não, vou aplicar o dinheiro aqui na poupança, daqui um ano eu vejo se eu preciso desse relógio ou não. Passou um ano, tem 1.100, falei, opa, 100 eu vou gastar. Lá em casa, com a patroa, estou ficando muito tempo ausente, trabalhando demais, vou gastar com a Brenda R$100, e os 1.000 eu vou lá e compro o relógio do Serginho, que eu adorei. Eu chego lá para comprar o relógio está 1.200. Por quê? Porque a loja que vende está pagando energia mais cara, mão de obra, gente que trabalha lá. O seu relógio é importado, então tem umas peças dolarizadas em dólar. Isso é inflação, gente. É o carrinho do supermercado que antes com 500 contos se abastecia ele todo, hoje com 1.000 contos você não abastece. Isso é inflação. Quando você tem um dinheiro aplicado na poupança, você está dizendo o seguinte, eu tenho com R$1.000 condição de fazer X coisa. Depois eu vou ter 1.100, mas 1.100 vai te custar 1.200. Então você perdeu o seu poder de compra. O rico não está na poupança. Ele está, ou como foi dito aqui pelo livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, em ações de empresas, renda variável, bolsa de valores, que é risco, então não pode ter todo o dinheiro em risco também. As pessoas têm muito medo de correr esse risco, Sim, né? Mas Quanto maior o risco, mais a chance de ganhar. Entendem essa parte do que é o risco e da parte da rentabilidade. Exato. E da renda fixa, que hoje, nos dias atuais, com a taxa Selic próximo de 14%, desculpa, e vai durar mais um pouquinho isso, a rentabilidade de produtos de renda fixa está muito alta.
A gente consegue hoje investir com segurança ganhando 15% ao ano. É interessante que já tem mudado, né? Eu vejo que muita coisa já mudou na mentalidade das pessoas. Porque hoje já se fala muito mais de investimento do que se falava há 5, 10 anos atrás. Vou falar 10 anos atrás, pouco tempo. Hoje já se fala muito mais, hoje as pessoas já têm mais acesso, acho que a tecnologia trouxe isso, internet, os aplicativos, né? a internet, trouxe um acesso melhor. Então você vê mais as pessoas conversando um pouco sobre fundo de investimento, sobre renda fixa, coisa que o povo nem falava antes. Ah, vou poupar, vai poupar o quê? Vou colocar na poupança. Isso. Né? Vou guardar um dinheiro, vai guardar onde? Vou guardar na poupança. Hoje se fala um pouco mais sobre isso, mas mesmo assim, muitas pessoas têm medo. Elas têm um pavor de colocar o dinheiro em algum lugar que, na cabeça delas, elas entendem que não é seguro. E você sabe por quê? Por falta de educação. Educação financeira. Nós não falamos dos 100% de distribuição de grana, 10% é autocapacitação, é autoconhecimento, é estudar. É o curso técnico ali. Que for. E até mesmo Curso de finanças pessoais. Curso de finanças pessoais, ali você vai fazer a faculdade, você vai aprender, você não vai, precisa nem por exemplo, se faculdade, você, tem a curso sua mais história simples mesmo, hoje. você começou como publicidade e propaganda, depois você foi fazer especialização na área de finanças. Isso. Aumentou o leque. Isso. Né? Mal sabia, talvez você nem sabia que hoje você fosse usar Jamais tudo. Saberia. Mas te Mas valeu. aí é Deus, né? Aí é porque Sim, Deus mas aí se é o que encarregou Deus de fez com fazer José isso. também. Exato. José teve a oportunidade de aprender com o pai Sim. a administração, fazer as contas ali, e não era nem legítimo para ele ali aprender, porque ele não era, entre aspas, o primogênito, era o primogênito do coração. Ele foi lá e fez, e lá na frente a gente sabe o resultado. Né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que às vezes a pessoa não precisa nem fazer uma faculdade. Tem muitos cursos fáceis hoje, né? Cursos mais simples. Porque às vezes quando a gente coloca assim, a pessoa fala assim, isso não é para mim não, porque faculdade eu não posso pagar. As pessoas vão colocando vários bloqueios, né? Eu fico imaginando... Chama autossabotagem. O cara vai colocando vários bloqueios. Não, calma. Talvez você não vai conseguir fazer uma faculdade, mas tem hoje na internet, tem aplicativos, cursos simples. Não estou falando daquelas coisas que prometem você ficar milionário da noite para o dia, não. Até porque não existe. Mas a própria planilha que você tem... Se deparar com uma situação dessa, aí sim botar uma interrogação gigante, né? Conhecimento, tudo esbarra em educação. Eu tenho alguns amigos que perderam muito dinheiro com essa história de aluguel de criptomoeda, que na verdade tudo volta para a pirâmide, que é o rolo de dinheiro. Até uma dica para as pessoas, se a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ela é referência de todo mundo, se ela está 13,75, se alguém te oferecer mais de ao ano, se alguém te oferecer mais de 17%, 18%, não entra não. Né? Não entra não. E também se do outro lado te oferecerem 5%, 6% igual é a poupança, não entra também não. Por isso a educação, a informação, o acesso ao conteúdo, que a maioria de nós tem. Acesso à informação. Quem está nos assistindo aqui, certamente, por ter televisão. E independentemente da classe. Independente da classe. Como nós falamos ali, de gente que está da classe mais baixa, alguém de uma classe mais... Uma vez eu fui com a Rede Super, há, 17, 16 anos atrás. Não foi isso tudo, não. Foi uns 15 anos atrás. A Rede Super acho que tem uns 20, né? Tem 20 anos. Então, uns 15 anos atrás, eu fui com a Rede Super na casa de uma senhora muito simples, analfabeta, que cuidava muito bem do dinheiro. Quando eu chego lá, a câmera começa a filmar ela e eu venho atrás, venho me apresentando, explicando, falando o que a gente ia fazer lá. Eu vejo uma mesa como essa mesa, uma mesinha, com um pouquinho de dinheiro em vários saquinhos de plástico. E eu falei assim, ixi, o que será isso aí? O que eu vim fazer aqui? Né? Não era ao vivo, mas eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou arrumar, né? E aí eu cheguei lá e aí cheguei perto dos saquinhos e vi supermercado, energia, água, gás, aluguel, poupança, poupar, não lembro o nome da época, mas ela podia poupança também. Tudo divididinho em saquinhos. E eu fiquei emocionado, porque eu falei assim, como pode uma senhora tão simples e analfabeta mesmo, nem o saquinho era escrito por ela, foram os filhos que escreveram para ela,
e que orientaram qual que era a divisão dos saquinhos, eu lembro direitinho desse caso. Olha só. E ela é o dinheiro carimbado que eu falei aqui no início do programa. Ela, desde o início, ela recebeu o salário dela, distribui naqueles saquinhos para não fazer falta nada. Então, ela tem um dinheiro do supermercado, tem um dinheiro para pagar o aluguel, tem um dinheiro para poupar para o dia de amanhã. Veja, por mais simples que ela fosse, ela é muito mais próspera que muitos de nós. Exatamente. E tem uma mentalidade aí rica. Né, se for olhar. Agora, meu querido Diogo, nós aqui no nosso programa temos um quadro aqui que é Agora é com Elas, onde uma mulher nos traz ali a sua participação e a sua visão com o assunto que estamos debatendo. E sabe quem que nós vamos receber agora no nosso programa? Se preparem, então, gente, porque agora a TV vai ficar mais linda do que nunca. Vai ser a melhor imagem que já apareceu diante de você, vai ser agora. E o Leozinho hoje está disposto a gastar todo aquele dinheiro da reserva ali para o lazer com essa moça que vai aparecer aí agora. Olá, pessoal! A Bíblia, ela ensina muito a respeito de sermos bons mordomos do nosso salário, daquilo que nós recebemos. E eu acredito que nós precisamos sim ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem proporcionado a nós como um sustento. Mas a palavra também diz que nós não podemos servir a mamon, servir ao dinheiro. Então precisamos encontrar um equilíbrio, sermos bons mordomos no sentido de saber administrar bem o nosso dinheiro, saber até mesmo separar quantias para investirmos, e os economistas vão saber falar melhor aí, um bom local para investir o seu dinheiro. Porém, ser um excelente mordomo é aquele que entende que o nosso sustento vem do Senhor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando nós entendemos que a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia em abundância colherá. Quando nós entendemos esses princípios do Senhor, entendemos que precisamos ser mordomos excelentes. E como? Não é simplesmente fazendo as contas daquilo que a gente gasta e aquilo que a gente precisa pagar e onde investir. Não. Ser um mordomo excelente do Senhor é investindo no reino do Senhor. Não ajuntando tesouro nessa terra, aonde a traça corrói, mas ajuntando tesouro no céu. O nosso galardão é celestial. Então nós precisamos ser investidores do reino de Deus, plantando, investindo no reino, não negligenciando direções às vezes tão pequenas como: abençoe fulano, compre isso para o ciclano, pague a conta para o beltrano. Sabe quando vem inclinações tão assim simples? E muitas vezes a gente pensa, não vem de Deus. Só pode vir de Deus, porque Satanás quer que a gente sirva a mamon, ao dinheiro. Satanás não vai mandar a gente abençoar ninguém. Agora Deus, Ele sabe que quando nós estamos abençoando, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E quando nós abençoamos pessoas, quando nós investimos no reino de Deus, aí sim estamos sendo aquele mordomo excelente no Senhor, plantando no reino de Deus. E o Senhor não vai nos deixar faltar nada. E agora é com eles. Eita maravilha, hein, gente? Que é isso? Que mulher espetacular, maravilhosa. Que mulher linda, sábia, tudo de bom essa mulher. Só podia ser minha esposa. Fica até sem palavras aqui agora, porque ele está emocionado, gente. O Léo está até suando ali e tudo, mas vai dar certo. Diogo, olha só, que bênção. Vanessa, obrigado, viu? Beijo. Participação excelente aí. É isso. Também, Diogo, a gente vê que muita gente já ouviu sobre esses princípios bíblicos. E a gente esteja, talvez, aí falando para um número aí de pessoas aí que estão vivendo essa crise financeira e não acreditam mais nesses princípios bíblicos porque eles foram ensinados de uma forma assim errada,
quase que numa barganha ali com Deus. O que você diria para que esses princípios que a Vanessa nos trouxe aqui, eles de fato se apliquem e isso gere em nós essa mudança, essa transformação? Olha só, teve um período da minha vida que eu fiz tudo certinho, planejei, orcei e falei, beleza, podemos mudar de apartamento. Não faz muito tempo isso não. E com a minha esposa, porque a gente tem que fazer as coisas sempre dialogando, conversando, tomando as decisões em conjunto, obviamente orando a Deus, mas fiz minha parte. Pausa. Fala então, aproveitando nisso aí também, essa questão de marido saber a senha da esposa lá, questão da administração, quanto que um ganha, quanto que o outro ganha, depois coloca isso. Vamos falar disso então depois. Então, assim, aí eu vivi essa experiência de fazer o planejamento, fazer o orçamento, tomar a decisão toda tranquila com base naquilo que eu previa. Eu tinha que ter para onde olhar. Sim. Então eu pensei assim, se eu continuar gastando isso e continuar ganhando isso, eu tenho condição de, com o dinheiro que eu já tenho, trocar de imóvel. E eu fiz. Mudei em fevereiro de 2020. Em março, instalou a pandemia. Eu perdi de cliente no Diogo Sograna, assim, de palestra, de consultoria, assim, ó. Ladeira abaixo. Abril e maio. E aí, eu lembro, eu estava no meu trabalho, no meu escritório, eu ajoelhei no chão e falei, Deus, não aceito. Não aceito. Eu não aceito ser envergonhado nessa área. Eu não aceito não ter condição de pagar. Eu não tinha como prever o Covid. Eu fiz orçamento, eu fiz planejamento, eu sou dizimista fiel e a tua palavra diz que eu posso... Estou em concordância com a minha mulher. Estou em concordância com a minha mulher. A Bíblia fala que eu posso provar a Deus, em Malaquias, em relação... eu que sou dizimista fiel, eu ajoelhado ali na cadeira chorando. Isso foi... Então, março instalou o Covid, abril e maio foi os 2 piores meses da minha vida financeira. Dos últimos tempos, né? Não lá de trás, quando eu ainda era office boy, ganhava R$112. Depois disso, chegou junho e depois julho, e julho foi o mês que eu mais ganhei dinheiro em toda a minha vida. Deu um salto, virou a chave. Eu passei 2 meses muito ruins. A partir de julho, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava antes do Covid. Vieram inúmeras possibilidades de ganhar dinheiro, inclusive curso online, palestras online, um tanto de coisa que apareceu. E o que aconteceu ali? Eu fiz a minha parte e o que não era da minha parte, eu não tinha nada o que fazer. Eu ia reclamar, por que você cancelou a minha conta? Por que você não vou dar mais a palestra? Por que você cancelou o contrato? Tenho que fazer. Eu clamei a Deus. Então, assim, eu concordo com todos esses princípios bíblicos. Eu vivo pela fé também. Nós temos que viver, nós que somos filhos de Deus. Mas, assim, a Bíblia não erra. Então, a Bíblia ensinou a poupar, a Bíblia ensinou a planejar e a Bíblia ensinou a confiar. A entender que Deus é o Deus da provisão. Então, depois disso, minha vida só melhorou. Eu tinha que pagar o apartamento em até 2 anos, em 8 meses eu já tinha pago ele. A diferença do que eu precisava. É porque viver pela fé, as pessoas entendem às vezes que viver pela fé é não planejar, né? É isso aí. Viver pela fé não ser surpreendido a todo tempo. E não é isso, né? Não, viver pela fé é confiar na palavra, confiar nos princípios da palavra de Deus, obedecer aos princípios da palavra de Deus e acreditar que, acima de tudo, nós temos um Deus que cuida de nós. Você sabe que antes de eu falar da questão de casais, toda vez que alguém me pede um conselho assim, Diogo, tem alguém me oferecendo um investimento que me dá 5% ao mês. Isso não existe. Garantido. Pode ganhar, mas não existe garantido. Eu não tenho como te prometer mais de 5% ao mês de jeito nenhum. Aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte, lê Provérbios. Você pode ler um capítulo por dia, vai durar um mês certinho, são 31. 30 ou 31? 31. 31. Depois você vem falar comigo. Eu não preciso mais de responder a pessoa. Tanto de princípio que tem em Provérbios, desde trabalhar para se sustentar, a planejar, a poupar, a não ficar com o nome sujo, a não se endividar. Tantos princípios. Então,
falou assim, a Bíblia é clara, a Bíblia já ensina, agora você tem que ler. É conhecimento também, só que esse você não precisa nem gastar, né? Não. Tá tudo ali de grátis ali. Sobre essa questão da harmonia ali da família, do casal, a participação e esse acordo. Fala pra gente aí, Diogo. Então, primeira coisa que eu gostaria até de desmistificar, né? A Bíblia fala que o homem é o sacerdote do lar. Então, ele é o responsável por manter vida ali naquele lugar, manter alimento, manter a provisão. Que é, na acepção ali da palavra ali do mordomo, é aquele que cuida da dispensa do seu senhor, é o que administra. E está falando essencialmente de comida até. Perfeito. Então, ele é o responsável por isso. Mas ele não precisa ser o responsável por fazer a planilha. Porque nem todos têm aptidão para isso, né? Exatamente. Eu casei com uma esposa que podia fazer a planilha. Mas sou Diogo sua grana, né? Eu tinha que fazer lá em casa, né? Dar exemplo. Eu casei com uma contadora. Aí ela que vai, ela que me ajuda. Meus cunhados, meus concunhados, né? Minhas cunhadas, elas tiveram educação financeira na vida delas. Elas ajudam a cuidar disso. Então, assim, sacerdócio é uma coisa, gestão é outra. E a gestão, independente se é da mulher ou do homem, não se faz sozinho. Uhum. Eu não tomo conta, nós vamos viajar em janeiro. Se eu não tiver com a planilha, eu nem sei se eu tenho condição de viajar em janeiro. E se eu tiver com a planilha, não sei se minha esposa quer e se ela concorda. Então, diálogo sempre. Na até para parte definir boa, o destino, né? Sim. E na parte ruim, até para definir o destino. Ela ganha mais do que eu ganho mais que ela. Gente, na boa, sinto Já muito. saturou também essa Já conversa, deu. né? Oi, é Sinto tudo muito. junto. Os dois estão unidos já, né? Por que se uniram? Às vezes, uns casais vêm falar, Diogo, eu tenho dinheiro separado, eu te respeito. Tudo bem, você tem o seu dinheiro, tem o dinheiro dela. Mas se uniram para quê? Eu já vi vários casos que o homem todo ano trocava de carro e a mulher todo ano viajava. E ela tinha que pagar a viagem do marido porque ele gastava o dinheiro com o carro. Oh. Gente, se você casa, parte do pressuposto nós cristãos, eu posso fazer essa afirmação, que a gente sonha junto. Sim. Que a gente idealiza as coisas juntos. Então, por que não cuidar do dinheiro juntos? A Brenda, minha esposa, sabe o quanto que eu ganho, sabe o quanto... Às vezes ela até brinca assim, não sei nem quanto que eu ganho, não tenho nem acesso a quanto, porque eu faço a gestão. Mas eu divido com ela. A gente tem um dinheiro para isso, para aquilo, a gente sonha junto. Qual que são nossos sonhos? Trocar de apartamento. O exemplo que eu gosto, Diogo, até te interrompendo aqui, é esse. O casal, juntos, eles compram um apartamento, por exemplo, de 1 milhão. Isso aí. Pronto. Qual que é o valor do seu imóvel? 1 milhão. Beleza, estou bem. E se separa? Qual que é o valor que você tem? 500 mil. Separado, sempre empobrece. Isso aí. É exato. E os sonhos, né? Igual eu disse, o cara está sonhando em trocar o carro e a esposa em viajar. Poxa vida, não era a hora de vocês escolherem um sonho, ir atrás daquele sonho e realizar aquele sonho? Eu costumo dizer outra coisa, e isso não tem a ver com espiritual, não, isso tem a ver com matemática. Todos os sonhos financeiros a gente pode realizar. Eu, você. A diferença entre nós três aqui, de realizar o sonho, vai ser o tempo que a gente pode demorar para realizar. Sim. Mas o que é financeiro, então se o seu sonho é viajar para Paris, se o seu sonho é viajar para Guará-Paris, eu posso... Já realizei o do Léo. Aí, tá vendo? Eu ouso dizer que todos nós, todo mundo que está nos assistindo aqui, é capaz, todas as pessoas são capazes de realizarem seus sonhos financeiros. Financeiros. Porque é matemática. 1 mais 1 é 2, ainda que eu leve muito tempo para chegar naquela quantia. Uhum. A diferença vai ser essa, mas com planejamento, com organização, com o carimbo lá do dinheiro, separando um dinheiro para viagem, para o lazer. Os saquinhos, os potinhos saquinhos de do plástico, dinheiro. os clipes, que eu já vi gente com clipes também, a gente é capaz de realizar. Sensacional. Muito bom, muito bom. Não, eu queria só concluir dizendo assim que é tão importante a gente fazer uma boa mordomia à luz da palavra de Deus, porque isso traz saúde para todas as áreas da vida. Finanças
não é uma área que está desassociada das Perfeito. outras áreas. Perfeito. Isso faz parte da nossa vida espiritual, porque demonstra que nós não estamos apegados ao dinheiro, que nós não somos servos do dinheiro. Isso tem a ver com as nossas emoções, porque se eu tenho saúde financeira, eu tenho mais tranquilidade para pensar, para planejar, o meu emocional fica mais equilibrado. Isso tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Então, gente, você homem que está assistindo a gente aí, o importante é você começar, só não fique mais parado, comece. Pega a planilha do Diogo, vai pesquisar, vai fazer cursos, comece, porque é possível viver saúde financeira. Sensacional, meu querido Diogo. Muitíssimo obrigado. Volte mais vezes aí no nosso programa agora com eles. Leozito, valeu demais. Obrigado a bola. vocês. Eu concordo com a sua conclusão, sua síntese foi perfeita e que Deus possa nos abençoar, nos dando sabedoria e graça para a gente administrar bem o dinheiro, porque se dinheiro não fosse isso tudo que você falou, ele não teria mais vezes dinheiro na Bíblia do que salvação, do que outras grandes coisas que a Bíblia fala. Então, cuide bem da sua grana e para quem ainda não me segue, @Diogo e sua grana. O Serginho já me segue, você pode me seguir também no @Diogo e sua grana para aprender mais sobre finanças. Bom demais. Valeu, meu povo, queridos homens. Valeu, pessoal de casa. Beijo para vocês. Até o nosso próximo programa agora é com eles. Mas não muda de TV, não. Fica aí no nosso canal da Rede Super. É nóis.